Glória a Deus, Ele é santo e Ele merece toda essa honra. Aleluia. Se assenta por alguns instantes. Eu quero te pedir, abre sua Bíblia aí, em Números, no capítulo 25. Essa é uma série de mensagens que eu posso batizar de Lauro de Freitas, nesse tempo de isolamento que eu estive lá em Lauro de Freitas, não por uma enfermidade, mas por uma circunstância. E o Senhor, eu inclinei o meu coração, a minha mente, o meu pensamento, o meu ser a buscar o Senhor, e Ele ministrou muito o meu coração naqueles dias. Eu posso até dizer que esta mensagem tem um plus, tem um acréscimo aqui do bate-papo aí na sala de bate-papo do grupão do Gui. Eu participei essa semana, aquilo que Deus já vinha trabalhando no meu coração, com essa fusão aí dessa sala de bate-papo, e nós vamos caminhar sobre essas águas aqui nesse dia, amém? Então abre em Números no capítulo 25, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3, e a palavra do Senhor diz assim: Enquanto Israel estava em Sitim, os homens começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres de Moabe. E estas mulheres os convidaram para fazer sacrifícios aos deuses dos Moabitas. Não demorou muito, e esses homens estavam participando das festas moabitas e adorando seus deuses. Dentro de pouco tempo, todo o povo de Israel, todo o povo de Israel estava adorando Baal-peor, o Deus dos Moabitas, e o Senhor ficou muito irado com Israel. A gente pode ler até aqui, para a gente sintetizar aqui as ideias e caminhar sobre essas águas. Deixa eu te falar o que estava acontecendo. Alguns capítulos antes, nessa leitura, vocês vão ver que esse povo que saiu do Egito, os hebreus, numerosos, eles tinham tido já várias vitórias militares, várias conquistas de terra, mesmo antes de entrar em Canaã. A Bíblia diz a leste do Rio Jordão. Embora este não fosse o plano inicial, mas por aqueles povos não permitirem a passagem pacífica dos hebreus pelos seus territórios, obrigado Marcelão, não permitirem a passagem pacífica dos hebreus pelos seus territórios, o Senhor então entrega esses inimigos ao povo de Deus, e eles começam a conquistar muitos territórios além do Jordão. Não bastasse todas essas conquistas, o próprio Deus, em Números 22:12, diz que esse povo era povo muito abençoado. Então o rei dos Moabitas, chamado Balaque, muito preocupado com essas vitórias, ele teme também pelo seu território, porque essa nação grande e numerosa estava acampado nas campinas de Moabe. Ele procura uma outra civilização, os midianitas, para fazer ali uma coalizão e buscar algum tipo de vantagem militar para derrotar os hebreus que estavam acampados no seu território. Só que como este rei Balaque sabia e já tinha ouvido falar desde o Egito, de quando eles saíram do Egito, e de todas as façanhas que esse povo realizava por intermédio de Deus, ele sabia que mesmo com essa coalizão, mesmo eles sendo aparentemente mais fortes e mais numerosos, eles não seriam capazes de vencer este povo, o povo de Deus, os hebreus. E aí então ele lança a mão de um ardil, ele lança a mão de um plano, e ele manda chamar um vidente, um mago, Balaão, para amaldiçoar este povo, para fazer um encantamento contra este povo, para a partir disso eles obterem alguma vantagem militar.
sem sucesso. Vez após vez, quando este guru sobe ao monte para tentar lançar uma maldição contra o povo de Deus, o que acontece é o contrário. Ali é declarada, ali é proferida uma bênção de Deus sobre o seu povo. E aí a gente pode ver isso em Números 23:8. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso fazer qualquer coisa contra alguém que Deus não permitiu? Como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso desejar mal se o Senhor não desejou mal? O Senhor deseja o nosso bem, queridos. Como pode alguém desejar mal se o Senhor não desejou mal? Números 23:20, mais uma vez. Ele me mandou abençoar, disse Balaão. Não posso anular, não posso quebrar o que ele abençoou. Tem alguém mais forte do que Deus? Tem alguém mais forte do que o grande eu sou, o incriado, o criador de todas as coisas? Tem alguém que pode resistir a Deus? Tem alguém que pode passar por cima das ordenanças de Deus? Não, não tem como. Ainda em Números 23:23, mais uma vez. Não há magia capaz de amaldiçoar Jacó, nem de prever algum mal contra Israel. Números 24:9, sejam abençoados os que te abençoam. Pega essa chave aí. Deus está falando o seguinte: aqueles que abençoam Israel, aqueles que abençoam o meu povo, aqueles que abençoam a nação eleita, esses eu vou abençoar. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar pela paz em Jerusalém. Você tem orado pela paz em Israel? Abençoa. Abençoa os filhos de Deus. Ora e abençoa. Isso traz bênção sobre as nossas vidas. Está aqui. Sejam abençoados os que te abençoam, e amaldiçoados os que te amaldiçoam. Estes são os planos de Deus para nós, queridos. Se a gente lembrar aqui do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, no verso 11, quando ele diz que Deus é quem sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. São planos de bem ou pensamentos de paz. Não são planos de sofrimento, não são pensamentos maus. Esse é o pensamento de Deus ao meu e ao seu respeito. Deus não te vê como você se vê. Deus não te vê como o outro te vê. Deus nos vê como Ele, somente Ele nos vê. E estes são os planos, os pensamentos de Deus a nosso respeito. São pensamentos de paz, de bem, e não pensamentos de mal. Agora, mesmo diante desses pensamentos, mesmo diante desta bênção, algo muda na história. Este povo que não podia ser derrotado, este povo que não podia ser amaldiçoado, de repente começa a sucumbir. De repente começa a ser acometido por uma praga. De repente é alvo da ira de Deus. Muitos começam a morrer e a perecer. Mas os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons, são de paz. Por que então o povo está perecendo? Aí, irmãos, a gente vê que aparece uma brecha. Uma brecha nesse campo de força, vamos dizer assim, defletor. Uma brecha é instaurada ali e o povo começa a perecer. Que brecha é essa?
quando tudo parece estar já definido, resolvido, eis que surge uma brecha. Enquanto Israel, é o texto base que nós lemos, Números 25:1. Enquanto Israel estava em Sitim, ou seja, nessas campinas de Moabe, os homens começaram a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres de Moabe. E a gente vai ver que rapidamente, ao se envolver neste tipo de relacionamento, estes homens, eles começam a adotar os costumes dos moabitas, dos midianitas. Não é só um lance de uma noitada, de uma noite de prazer, porque o que acontece com o povo de Deus, que não podia ser amaldiçoado, ao se envolverem num tipo de relacionamento proibido, imoral, eles começam a adotar os costumes, eles começam a participar das festas. E vocês devem se recordar que o próprio Senhor já havia instituído um calendário de festas para o seu povo. Deus já tinha deixado ali várias instruções, inclusive de festas, didáticas, para celebrar, para adorar, para se alegrar. Tinha muita coisa boa, só que eles começam a adotar os costumes dos moabitas e dos midianitas, começam a participar das festas destes povos e adorar os deuses destes povos. E eles começam então a cultuar a um Deus, um falso Deus, Baal Peor. E o significado desse nome é Senhor da lacuna. O que é uma lacuna? A lacuna é um espaço vazio, é uma falta, é uma brecha. Vocês já ouviram aquela expressão? Está preenchendo uma lacuna. Vocês já ouviram essa expressão? Está preenchendo uma falta, está preenchendo um espaço vazio. E aqui eu quero abrir um parênteses para te perguntar: quais são as lacunas na sua vida? Quais são os espaços vazios que têm aparecido na sua vida? E mais, como você tem preenchido estas lacunas? Porque a lacuna foi feita para ser preenchida. Como você tem preenchido? A forma como nós preenchemos essas lacunas vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Aí a gente vê muita gente preenchendo essas lacunas da emoção, da alma, do sentimento, do pensamento, do coração. Muita gente tem preenchido com as comidas, tem um vazio, tem uma falta, não sabe o que preencher, está faltando alguma coisa, desconta na comida. E aí a gente liga a televisão e vê lá no Discovery os quilos mortais, como é que as pessoas estão encarando um problema. Qual é a fuga delas? Comida. Está preenchendo lacuna com comida. O que mais a gente vê? O que mais é comum a gente ver na sociedade? Preencher tais lacunas, tais sentimentos com drogas, com embriaguez, com remédios. Tem gente que está ansioso, que está caminhando num estresse ou numa depressão, e para preencher essa lacuna, não sabe como resolver, enfia a cara no fármaco, nos remédios. Por si só não vai resolver a situação. Tem gente que para preencher essa lacuna emocional, sentimental, vai buscar na masturbação esse preenchimento, na pornografia, na fornicação, na prostituição, no adultério. Aí são várias as formas de buscar esse preenchimento. Mas no caso aqui específico, eles buscaram preencher esta lacuna através da imoralidade sexual. E aí, irmãos, entra aqui
um alerta para os nossos dias. A mesma brecha encontrada por Balaão, que não pôde amaldiçoar esse povo que é abençoado por Deus, ele encontra uma brecha e ele entrega esta brecha para os inimigos. Ele diz: olha, tem uma forma. Se eles se relacionarem com as nossas mulheres, eles vão se render aos costumes do nosso povo, eles vão seguir os nossos deuses, e aí eles estarão vulneráveis. E olha só como é que é, toda coincidência não é mera coincidência. Como é que é o ditado? Vocês lembram ou não? Qualquer semelhança, obrigado, Tati. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A mesma arma usada para desativar esse escudo defletor, naquela época, ela continua sendo usada hoje. E olha, o inimigo das nossas almas, ele sabe do sucesso desse tipo de investida. E não à toa, a banalização do sexo tem sido talvez uma das maiores armas para fazer sucumbir toda e qualquer nação. Muito da violência, muito da marginalização vivida nos dias atuais, se a gente puxar o fio, nós vamos descobrir lá na ponta que está diretamente ou indiretamente relacionado à imoralidade sexual. Porque a imoralidade sexual, irmãos, ela enfraquece a família. Ela tira essa proteção, esse estado de proteção, de propósito, de destino, de identidade que é ensinado, desenvolvido dentro da família. Então a gente vê a banalização do sexo, aquela coisa toda do baile funk, as mulheres ali que se permitem serem invadidas por qualquer pessoa ali, nem depois engravida, nem sabe quem é o pai. A banalização do sexo, dessa questão do sexo fora da aliança do matrimônio, né? Toda essa cultura que é difundida e pregada nos dias atuais, que já começou há bastante tempo, a cultura do prazer pelo prazer, de se relacionar com quem você quiser, a hora que você bem entender, um lance casual apenas, um sexo sem compromisso. Não é isso que é pregado? Tudo isso, não se iludam, não é um lancezinho qualquer. Isso tem implicações, e implicações severas, fortíssimas, destrutivas. Aconteceu lá, nos dias de Balaque, Balaão, de Moisés, e tem acontecido nos dias de hoje. Aí é uma mãe solteira. Na nossa sociedade, quantos casos repetidos, é cada vez mais comum. Basta a gente olhar para o lado, a gente vai ver mães solteiras. Basta olhar para o lado e nós vamos ver pais marginalizados, que estão à margem, que não querem nem saber dos seus filhos, que não dão a mínima para aquele ser que foi criado numa noite de aventura qualquer. E a criança que foi gerada e que vai crescer sob esta condição, ela vai ser afetada e impactada por isso. Vai reproduzir esse mesmo sistema, vai crescer sem uma proteção, vai crescer com a sua identidade deturpada e vai estar aí à beira do caos de reproduzir isso. É a receita do sucesso para o fracasso. Perdeu a identidade, é a receita do sucesso. Porque ali perde então os vínculos familiares. Perder os vínculos familiares está suscetível a toda e qualquer desgraça. Aí então, irmãos, a praga ela é instaurada.
a brecha entrou ali. Começa então uma perseguição. E aí nós vamos ver, o índice de violência é alarmante. Tem uma pesquisa que diz que mais de 50% dos casos de violência nos Estados Unidos estão diretamente relacionadas à banalização do sexo. Violência. Porque alguém que cresceu num lar desajustado, sem o pai, ou com um pai ausente, ou com um pai marginalizado, ou com uma mãe também sem esse sentimento, sem esses valores, percebe que isso é um prejuízo imensurável. Não tem nação que resista, irmãos, quando ataca aqui a base, a família, desestrutura tudo. A praga é instaurada. Foi o que aconteceu lá nos dias de Moisés. O texto diz em Números, quanto? Vamos abrir aqui de novo, lá em Números 25, que eu falo para vocês o versículo, que diz o texto aí que mais de 24 mil pessoas morreram. Mas não, o texto é exato, no verso 9, obrigado. Morreram 24 mil pessoas em decorrência da praga. Quando a brecha é instaurada, quando a gente busca preencher esta lacuna, esse espaço vazio da nossa alma, da nossa emoção, quando a gente busca preencher ela de qualquer maneira, a todo custo, em troca de qualquer coisa, por mais que nos pareça prazeroso, satisfatório, por mais que pareça nos fazer bem, mas se aquilo não é bom, se aquilo machuca o outro, se aquilo defrauda o outro, nós estamos incorrendo numa prática que Deus detesta. Porque se Deus nos ama e nos protege, Ele não quer que ninguém abuse de nós, que ninguém nos desproteja. Isso serve para homem, para mulher. Amém? Vocês estão entendendo? Morreram 24 mil pessoas em decorrência da praga. Mas aí, irmãos, alguém se levantou. Alguém revoltado e indignado com essa cultura. O neto do sumo sacerdote Arão, filho de Eleazar. E a prática aí da imoralidade sexual estava tão forte que os principais líderes desse movimento já haviam sido mortos. O povo está chorando em luto, mas a insensibilidade ocasionada por esse tipo de conduta, porque todo aquele que vive praticando o pecado, ele se torna escravo do pecado, ele se torna alheio, insensível a toda e qualquer prática pecaminosa. Mesmo que outros estejam morrendo, se eu me satisfaço é igual. Problema. O cara no meio do luto, do chororô, ele passa a mão numa midianita, na tal da Cosbe, o tal do Zinri, passa a mão na Cosbe, leva lá para o interior da sua tenda, e lá ele vai praticar a imoralidade sexual com esta midianita. Mas aí levanta alguém indignado. E será que nesses dias nós temos aqui sacerdotes, filhos e filhas de Deus vivo, que se indignam contra esse tipo de conduta? Ele foi e pegou uma lança, entrou até o interior da tenda daquele homem e os atravessou pelo abdômen, Zinri e Cosbe. E imediatamente com esta atitude, a praga cessa, a praga começa a cessar e ninguém mais morre por aquela prática, por aquela praga, porque a praga foi extirpada, foi arrancada, foi encarada como deve ser encarada, não como uma coisinha qualquer. A gente liga a televisão, ou ligava pelo menos, porque misericórdia, esse canal lixo, eu acredito que todo mundo aqui já aboliu. Aí tinha um programa lá, não gosto nem de falar o nome desse canal, lixo. Tinha um programa lá chamado Amor e Sexo. Faz sexo, cara. Rapaz,
faz sexo à vontade. O importante é você ser feliz. O importante é ter o amor. Que amor o quê? De alguém que sai com uma pessoa hoje, sai com outra pessoa amanhã, não está nem aí para aquele sentimento, para aquela pessoa. Ah, mas faça amor. Faz homem com homem, faz mulher com mulher, faz marido de um com mulher de outro, mas faz sexo de qualquer maneira. Aí tem o swing, toda aquela coisa, não é? Tão imoral. E esse é o ensinamento que tem para a nossa sociedade. O homem viril é o homem que sai se relacionando com mulher à vontade. As mulheres também entraram por esse processo. Se acham, feministas e empoderadas quando podem fazer o que bem entendem, a hora que quer, com quem quer, do jeito que ela quiser. A praga estabelece. Mas aí, nós somos estes sacerdotes, da descendência de Melquisedeque, de Jesus. Nós somos estes sacerdotes que precisam pegar, eu não diria hoje mais a lança, mas a espada, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atravessar esse mal, atravessar esta praga e fazê-la cessar. Amém? Então, Zinri vai lá, pega a Cosbe e vai para o interior da tenda. O que isso me fala, irmãos? O interior é esse lugar mais fundo, mais escondido, mais oculto, que ninguém está vendo. Quais são os interiores da sua vida? Quais são essas áreas que você pensa que ninguém está vendo, que você está praticando no oculto? Quais são? Está lá no interior. Você vai precisar acessar esse lugar. Você vai precisar ter coragem de ir até lá, no mais fundo, no mais profundo, e atravessar esse problema com a espada de Deus. Atravessar nos fala de dar cabo, de liquidar, de não brincar, de não menosprezar, de não relativizar as coisas. E a lança, eu posso mudar aqui, como eu falei, para a palavra de Deus e atravessar esses problemas com ela. Amém? Vem para cá, Ilma, chama os meninos para cá para a gente orar e encerrar. Eu só quero deixar um texto em Hebreus, no capítulo 4, se você quiser abra aí. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada afiada dos 2 lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração. Sabe essas lacunas, essas brechas? A palavra de Deus, ela é poderosa para separar estes pensamentos, mostrando-nos como somos na realidade, porque não tem pior engano do que o auto-engano. A palavra de Deus é essa, poderosa para mostrar de fato quem nós somos, separar os nossos pensamentos. Não há nada que se possa esconder de Deus. Lembra aí, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Pode estar no mais profundo abismo, Deus sabe, Deus conhece. Enfrenta, encara, vai até o interior. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Está tudo escancarado a esses olhos penetrantes.
Aleluia, obrigado, Jesus. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. Irmãos, nós vamos prestar conta de tudo. Ah, mas ninguém viu, o pastor não viu, o meu discipulador não viu, o meu ADM de grupão não viu. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus viu, Deus está vendo, e nós vamos prestar contas ao grande eu sou, das nossas ações, das nossas atitudes. O que nós estamos fazendo no oculto, no interior? Quais são as práticas repugnantes? Como nós temos preenchido essas lacunas? Esse vazio da alma, às vezes um vazio existencial. Como é que nós temos preenchido? Hoje nós aprendemos aqui que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bem, de paz, e não tem nenhum procedimento de mal nesse pensamento de Deus a nosso respeito. Quando a gente volta para o princípio, se a gente voltar para o início de tudo, Gênesis, vamos voltar para o Gênesis, capítulo 4, verso 7, salvo engano. O Senhor diz para Caim, quando ele está pensando, porque Deus é esse que nós lemos aqui, que discerne os pensamentos, que sabe de tudo que nós pensamos, antes mesmo de falar, Deus já sabe o que nós estamos pensando, o que nós vamos dizer. Aí Deus fala assim para Caim, por que o seu semblante está descaído? Por que você está assim triste? Por que lacuna é essa? Que vazio é esse? Não é certo que se você proceder bem, você vai ser aceito. O pecado jaz à porta. A gente sabe que o pecado está aí nos rondando, mas cumpre a ti dominá-lo. Ah, mas sabe a desculpa de Arão quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, tinha um bezerro de ouro e ele chega para pressionar Arão? O que é isso, Arão? O que aconteceu? Eu me afasto por alguns dias, quando eu volto vocês já estão adorando um outro Deus, uma outra imagem. Na verdade eles estavam pensando que estavam adorando a Deus com a imagem do bezerro de ouro. Eles não estavam querendo adorar outro Deus, estavam querendo adorar a Deus com a imagem do bezerro de ouro. Aí Moisés fala para ele, o que foi que aconteceu? A desculpa de Arão, ah, eles me pressionaram, eu peguei o ouro deles aqui, joguei no fogo e saiu isso. Esse pecado, pastor, eu não sei como foi acontecer, surgiu, apareceu do nada, eu fui lá e pimba. Vai enganar outro, cara. Sai para lá. Porque a Bíblia ensina que o pecado, primeiro a gente deseja. Primeiro nós somos tentados por aquilo que a gente deseja. Não é por aquilo que nós não desejamos. Já tem um desejo ali pré-concebido. E aí, de tanto desejar aquilo e de não fugir do mal, como José do Egito fez com a peladona, ao invés de fugir, ficou ali, ficou pensando naquilo, não guardou o coração, deixou a mente devagar por aquele caminho, pronto. O desejo está ali forte, mas cumpre a ti dominá-lo. E o pecado é assim, primeiro a gente deseja, vislumbra, é como uma gestação, que você vai conceber aquilo para depois dar à luz. Primeiro a gente deseja, gera, concebe e depois consuma. Então não tem essa, porque foi um rompante, eu joguei no fogo e saiu isso. Não vem com essa história que não cola mais. A Bíblia já nos adverte contra isso. Domina. Como é que você pode dominar essas lacunas? Como é que você pode dominar essas tentações, estes desejos? Somente através dela, a palavra de Deus.
Irmãos, não tem outro remédio. Não tem. Você pode procurar aquele irmão, aquela irmã canela de fogo, que tem a oração forte. Ah, deixa eu ir ali porque fulano tem a oração forte. Aleluia. Não é a oração forte que vai resolver seu problema. É o seu relacionamento com o Abba. É o seu relacionamento com o Pai. É o seu relacionamento com aquele que estabelece a sua identidade de filho, de príncipe, de princesa, de sacerdote. É somente de posse dessa identidade que nós não nos entregamos a qualquer bandeja. Meninas, jovens, adolescentes que me escutam nesse dia, não se entreguem aos desejos lascivos. Não se entreguem. Não caiam nesse engano, nessa conversa bonita, molha, dessa conversa fiada desse garotão que está tentando te chavecar. Sai fora. O sexo foi feito sim para ser gozado, deleitado. O sexo ele foi criado para a aliança do matrimônio, do casamento. É o leito sem mácula que Hebreus nos ensina. Esse mesmo texto em Hebreus nos ensina que o casamento deve ser venerado entre todos, digno de honra entre todos, seja o santo, sagrado matrimônio. A família é santa. Goza mesmo com a mulher da tua mocidade, gazela de amores. Caminha sobre as águas lá de Cantares, aleluia. Mas faz isso no lugar certo, no leito abençoado, amém? Jovem, menina, não faz isso, não cai nesse chaveco. Rapaz, homem, um dia te falaram que homem, ser macho, viril, é sair pegando todas as garotas. Deixa eu te falar uma coisa, está errado. Isso não é ser macho, isso é ser moleque, isso é ser safado. Ser homem é respeitar o direito do outro, é respeitar a mulher, é se guardar. Ah, vão dizer que você é otário, que você é trouxa. Faz isso, deixa te caluniarem e você vai viver os melhores anos da sua vida. Ninguém vai poder te tocar, te amaldiçoar. E quando você conhecer a pessoa certa, você vai viver a melhor fase da sua vida. Eu conheço muita gente, de verdade, eu conheço muita gente que casou para fazer sexo. E que muitas vezes fizeram sexo antes do casamento. E eu estou falando de uma realidade de cristãos. Muita gente que se entregou antes da aliança matrimonial ao sexo, ou seja, a fornicação. E hoje a última coisa que fazem no casamento é sexo. É uma praga, é uma maldição. É a última coisa que fazem. Amém. Glória a Deus.